Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima e nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos, e boas Páscoas para todos vocês. Neste dia que a Igreja Católica comemora a morte e a ressurreição de Jesus no Calvário. É muito importante que nós tenhamos conhecimento do que Jesus sofreu por nós, ofereceu a sua vida por nós, por resgatar-nos, para salvar-nos. É importante que nós tenhamos esse conhecimento. Isto é mais que tudo uma catequese e um conselho a todo aquele que queira aprender a se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé e conhecedor dos sacramentos da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja. É aprender a se formar. Porquê? Porque é muito importante nestes tempos que estamos a viver, que estamos a entrar, chamado fim dos tempos. Não é fim do mundo, é fim dos tempos, onde a Igreja está sendo muito atacada e querem destruí-la desde dentro. Hoje em dia, eu antes nas redes sociais, sabemos que nas redes sociais há muita coisa falsa, mas também há muita verdades. Nas redes sociais antes, hoje em dia ainda se consegue, ainda há sacerdotes que falam a verdade e anunciam a verdade, a salvação, e pregam a palavra de Deus, mas muitos foram calados por dizer a verdade, por falar a verdade, por condenar o pecado, defender a família cristã, os valores da família cristã, por seus superiores, maus pastores, que querem também destruir a nossa Santa Igreja e perseguir os bons. Temos maus obispos, maus cardeais e maus sacerdotes, mas também temos os bons. Há bons cardeais e obispos e sacerdotes que defendem a nossa Santa Igreja, mas há outros que la perseguem os bons, porque são aqueles que estão com essas ideologias pagãs. Isto é grave, o que estou a falar aqui é muito grave. Estão a ensinar heresias contrárias ao que Jesus nos ensinou, o que os apóstolos nos ensinaram, e os papas daqueles tempos até os dias de hoje. Então, estamos a ver de onde há muita ensinança falsa. Hoje em dia, há muitos que ensinam uma falsa misericórdia. Hoje em dia, já há sacerdotes que sim falam do inferno e falam do diabo e falam do pecado, mas há outros que não, que falam que hoje em dia tudo é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Morreu, mas há uma estrelinha no céu. Não. Isso está errado. Isso é falso. Porque Deus é misericordioso, é verdade. É verdade. Os que nos condenamos somos nós mesmos, por as nossas ações, por nossa culpa. Então, hoje em dia, nestes tempos modernos, han criado uma igreja falsa. Mas na Igreja Católica há duas igrejas chamadas católicas.
há uma falsa e uma verdadeira. A falsa é aquela que prega que tudo é misericórdia, que nega o inferno, nega o diabo, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Essa falsa contradiz as Sagradas Escrituras e contradiz a Jesus, o que Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Por isso é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé para assim nós salvar a nossa alma. É muito importante, porque a vida são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, por isso é importante nós estarmos preparados. É importante ter conhecimento da nossa fé, porque nas Sagradas Escrituras nos fala que no céu não entra nada manchado. Primeiro terá que passar por um fogo ardente, se purificados, para poder entrar nos reinos do céu. Esse fogo ardente para purificar é o que chamamos nós os católicos o purgatório. Também fala de Hades, é o que nós que falamos que é do inferno, que vão para o fogo eterno, que não se apaga nunca. Nós chamamos o inferno. O mesmo Jesus foi tentado por o demônio. Isso é uma grande verdade. Jesus expulsou muitos possuídos por espíritos malignos. Isto é uma grande verdade. Então, nos dias atuais, nestes tempos modernos, han criado uma igreja falsa. Que tudo é misericórdia, que o inferno não existe, que o diabo não existe e que todos se salvam. Contradiz as Sagradas Escrituras. Contradiz a ensinança de Jesus. Por isso, católico e católica, é importante que se forme como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, que não sejamos perezosos. Temos de ler as Sagradas Escrituras, mas que tudo ler o Catecismo da nossa Santa Igreja primeiro como guia, porque o Catecismo da nossa Santa Igreja cita textos bíblicos, capítulos, versículos e fala do tema. Então é importante ler o Catecismo para poder ler as Sagradas Escrituras, para assim poder interpretá-la à luz da nossa Santa Igreja, para não desviar. Porque assim, há um dito: católico ignorante, futuro protestante. Ignorante quer dizer sem conhecimento da sua fé. Então, hoje mais que nunca, nestes tempos atuais, modernos, onde querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro e querem ensinar uma falsa igreja, e também vemos como este é um plano que há para destruir a nossa Santa Igreja, um plano desta Agenda 2030 que querem reduzir a população mundial. Como vão reduzir a população mundial? Com todas estas propostas que estão pondo e leis, essa nova ordem mundial com a ONU, pressionando os presidentes de vários países, os governos, para que aprovem a lei do aborto, a matança dos inocentes, como lei. França foi o primeiro país a aprovar essa lei como um direito da mulher.
o direito da mulher e o direito da criatura, de onde fica? É grave. É muito grave que um país aprove a lei do aborto como lei, num parlamento, como lei. Isso é gravíssimo. Até os 9 meses. E assim seja até um mês. É uma vida. A vida se respeita. Só diz o único que o dono da vida que nos pode tirar a vida, não o ser humano. Isto é gravíssimo, porque também isto implica que todo médico que seja contrário a matar uma criança no ventre da sua mãe, lhe obriga, que ele não se pode negar. Se a mãe quer, lhe denuncia, lhe acusa, por ele não fazer o que ela pede, porque está como lei. E se ele se nega, vai contra a lei e será penalizado. Isto é grave. Se um médico defende a vida, então ele obriga a matar um criança. Isto é gravíssimo. É grave. Vai em contra da sua vontade e em contra a lei de Deus. Não matarás. Isto é gravíssimo. Isto estão aplicando em muitos países. Isto é uma pressão dessa Agenda 2030, porque para reduzir a população mundial é reduzir a natalidade. Isto é gravíssimo. Então, fica um mundo menos povoado também. Essas uniões, esses novos direitos, não são direitos. Isso é uma aberração. Contra os mandamentos de Deus e contra o natural. Isso de José com José, Maria com Maria. Não geram filhos. Então essa agenda, esse plano, usa como bandeira de propaganda dessa bandeira de várias cores. Não se pode explicar aqui bem claro, porque também somos sancionados. Por isso é que saber explicar, mas para que compreendamos do que estou a falar. Isto é grave. E também quero ensinar nas escolas como um novo direito, como algo normal, aos crianças. Isto é muito grave. Aos crianças. Nas escolas. Por isso, casal de família, pai e mãe, aprenda a se formar como verdadeiro católico para dar catequese aos seus próprios filhos. O melhor catequista é o pai e a mãe em casa. Não quer dizer que não envie os seus filhos a catequeses. Claro que sim. Mas o pai e a mãe em casa. E faça o Santo Rosário em família. Ensine os seus filhos a pedir a bênção aos pais, aos tios, porque a bênção é de Deus. Hoje em dia, Portugal, muitas partes, já não usa. Me recordo nos tempos de criança, a bênção ao pai e aos tios era muito importante. E é muito importante,
porque a bênção é de Deus, não é do homem. Isto é gravíssimo. Por isso, mais uma vez, casal de família, pai e mãe, aprenda a se formar como verdadeiro católico. Conheça a sua fé. Cumpra o catecismo da nossa Santa Igreja. Cumpra as Sagradas Escrituras. Recorde que católico ignorante, futuro protestante. Quer dizer, ignorante que desconhece a sua fé, não tem informação a fundo da sua fé. E por isso é muito importante que nós aprendamos a ler o catecismo da nossa Santa Igreja como guia, porque nos cita textos bíblicos, capítulos, versículos, e daí vamos lendo o catecismo e também as Sagradas Escrituras, vamos vendo e vamos aprendendo a se formar e a ter mais conhecimento da nossa fé. Porquê? Para não se desviar. Porque se lemos as Sagradas Escrituras por nossa conta, temos a tendência de desviar e ir para sectas protestantes. A Igreja Católica é um património que pertence a Cristo. Ele pagou um preço muito alto. Com a sua paixão no Calvário, torturado, burlado, abofetado, latigaços, corona de espinha na sua cabeça, logo cravado na cruz. Ele pagou um preço muito alto por a nossa Santa Igreja. Por isso, um conselho que eu dou a todos, todo aquele que veja este vídeo, nunca deixe de ser católico porque um sacerdote fez X coisas ou cometeu ou que ele haya cometido. Nunca se aparte da Igreja. Porque se o sacerdote cometeu ou tantas coisas que se vê no mundo, o que abusa de uma criança, pedófilos, não deixemos de ser católicos, porque sejamos católicos por Jesus, não sejamos católicos por o Papa, nem pelos cardeais, nem pelos obispos, nem pelos sacerdotes. Eles apenas são administradores desse património que é a Igreja, que é de Jesus. Jesus é o fundador da sua Igreja. Ela fundou sobre Simão Pedro. Jesus estava com os apóstolos. Ele faz esta pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que sou eu? Uns dizem que é o profeta tal, outros que é João que ressuscitou, ou João Batista, e assim por aí. E depois faz a pergunta diretamente a eles: e quem sou eu? Quem sou eu? Faz a pergunta a eles: quem é ele? Simão Pedro contesta: tu eras o Cristo, o Messias, que deveria vir o mundo. Jesus diz: Simão, Simão, desde a hora te chamarás Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra identifico a minha Igreja. Tudo que deixares atado na terra ficará atado no céu. E tudo que deixares desatado na terra ficará desatado no céu. A quem perdoares os pecados quedam perdoados, e a quem los retenhas quedam retidos. Deus
Jesus deu poder também ao sacerdote para perdoar pecados. É no confessionário que vamos arrependidos e o sacerdote clama a Deus e nos absolve. Esse ministério está reservado ao sacerdote de oferecer o sacrifício a Jesus no altar. O pão baixado do céu, Jesus baixou do céu. Se encarnou do ventre de Maria, nasceu, se fez homem. Por isso, ele é a cabeça da igreja. Ele é o construtor da sua igreja. Jesus deixou os mandamentos, deixou os sacramentos, como o bautizo, quando somos batizados. O sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ele está consagrado a Deus para esse ministério, por as palavras dele, recebemos essa graça santificante. No bautizo, desde aí passamos a ser igreja, filhos adotivos de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é um património que pertence a Jesus. O Papa, o Bispo, cardeais e sacerdotes são administradores desse património. Por isso, sejamos católicos por Jesus. Aprendamos a defender a nossa Santa Igreja. O católico verdadeiro não pode falar mal da sua Santa Igreja, ao contrário, ela defende com a verdade. Por isso é muito importante ter conhecimento da nossa fé, preparar-nos para estes tempos difíceis que estamos a entrar, onde a Igreja está sendo perseguida. Temos que o bautizo, Maria e a mãe de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Então, Maria é nossa mãe. Nós, depois de batizados, passamos a ser igreja. Passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Desde aí, habita em nós a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é muito importante que nós tenhamos conhecimento dessa grande verdade. É muito importante. Pois temos também a primeira comunhão, os meninos que são preparados na catequese, mas bem devem ser preparados também em casa por o pai e a mãe e também com a catequese. São preparados para receber a Cristo por primeira vez. Não é uma simples hóstia, é a Cristo que está aí realmente presente em sua divinidade real. Então, a criança recebe a Cristo por primeira vez na sua vida. Naquele pedacito de pão está Jesus aí realmente presente. E aquele pedacito de pão nos purifica do pecado. Por isso, católico e católica, é importante que vá a uma Santa Missa todos os domingos. Que vayamos ao confessionário se confessar arrependido de nossos pecados. Vivamos uma vida nova em Cristo. Deixemos o pecado atrás e sermos renovados. Como verdadeiros cristãos, verdadeiro católico, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja.
temos o tesouro mais grande na nossa Santa Igreja, como a Eucaristia, Jesus realmente é presente. No Sagrário também o temos. Não vayamos com adivinhadores, não acreditemos em signos de que mês são, de que essas coisas que são falsas crenças. Um católico não pode acreditar nisso. De signo, de Tauro, de não sei o quê, tantas essas coisas que isso não pode ser. Nem astrologia, nem adivinhadores, bruxarias menos, nada disso. Temos a Jesus no Sagrário, venhamos ao Sagrário, ajoelhemos-nos, pidamos de coração a Jesus que Ele está realmente presente no Sagrário, dentro da Igreja. Venhamos à missa, venhamos ao confessionário arrependidos, fazemos um exame de consciência, nos confessamos ao sacerdote, porque a vida são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. É por isso importante estar preparado, como as doncellas que falam nas Sagradas Escrituras, com a sua lâmpada encendida, prevenidas. A descuidada não conseguir entrar no reino dos céus. Isso é ter a llama da fé acesa no nosso coração e estar preparado, confessados. Por isso é importante que todo católico tenha conhecimento da nossa fé. Isto é uma grande verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. É importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. Jesus é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja. A Eucaristia no altar, quando o sacerdote oferece, é Jesus realmente presente que está aí. A Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja. E o centro da nossa fé. A Eucaristia. É Jesus realmente presente. Não é simbólico, nem recordatório. É real, porque Jesus mesmo o diz. O que beba do meu sangue, o que coma do meu corpo e beba do meu sangue, tem vida eterna. Não são palavras minhas. É a palavra de Deus. Vou ler aqui um capítulo, como hoje é domingo de ressurreição de Jesus. É importante que lemos aqui um capítulo muito importante. É um pedacinho largo, mas vale a pena ler. São Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até do versículo 20. As mulheres vão ao sepulcro. Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: não tenhas medo, sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou.
como tinha dito, vinde o lugar onde se jazia, e ide depressa dizer aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos, e vai à vossa frente para a Galileia. Lá verás, eis o que tinha para vos dizer. Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes, salve. Eles aproximaram-se, estreitaram-lhes os pés e prostraram-se diante dele. Jesus disse-lhe, não temais, ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá me verão. Reação dos inimigos de Jesus. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido, e eles reuniram-se com os anciãos e, depois de terem delirado, deram muito dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, dizei isto, de noite, enquanto dormíamos, os seus discípulos viram e roubaram-no. E se o caso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos. Aí está. Corruptos se venderam. Como Jesus foi vendido por Judas, aqui também se venderam os soldados para dizer uma mentira. E faremos com que vos deixe tranquilos. Recebendo o dinheiro, eles fizeram como lhes tinham ensinado. E esta mentira divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aparição na Galileia, missão universal. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, ainda duvidavam. Aproximou-se deles Jesus e disse-lhes, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e pois fazei discípulos de todos os povos, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos. Também somos discípulos. Somos batizados também. E estamos chamados também a anunciar a boa nova. Como legos. O sacerdócio é pelos sacerdotes que estão consagrados para esse ofício, para exercer o ministério de Deus. Nós, como legos, discípulos de Cristo, podemos anunciar a boa nova, pois somos batizados. Desde aí, habita em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Passamos a ser Igreja de Cristo. Por isso é muito importante ter conhecimento da nossa fé. Ensinando a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Pois Deus ficou conosco naquele pedacito de pão, que é a Santa Missa, a Eucaristia, e também por meio do batismo. Passamos a ser a Igreja de Cristo. Isto é a palavra de Deus. Te alabo, Senhor Jesus.
é muito importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé. É tudo por hoje, irmão e irmã católica. Só lhe pedir mais uma vez que é importante que se inscreva no meu canal e dê-lhe um gosto, e partilhe e também que faça comentários para assim o YouTube recomendar este vídeo a mais irmãos católicos para que eles também possam aprender e não sejam perezosos. Sejamos católicos de verdade, formados na Sagrada Escritura, no Catecismo da nossa Santa Igreja e nos sacramentos da nossa Santa Igreja. É muito importante. Um bom domingo de Páscoa para todos e até um próximo vídeo.